Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre o Firebase, ok? Mais precisamente eu vou estar falando do Firebase UI, no caso para o auxílio ao preenchimento de uma Recycle View, né, que vai estar apresentando os subscribers do nosso chat, e também dos 5 eventos de leitura do Firebase. Aqui está a nossa estrutura hoje, só adicionei alguns novos usuários, mas a estrutura é a mesma do vídeo anterior. Aliás, se você não viu o vídeo anterior, aqui está o post dele, assista. Aqui está a página do Firebase UI. O Firebase UI que ele vai fazer é facilitar, no caso, a junção dos dados do Firebase com algumas de nossas views, né? No nosso caso, que no nosso exemplo, a gente vai estar utilizando Collection, mais precisamente o Recycle View. Aqui está a página principal, né, para a construção do conteúdo desse vídeo, né? Principalmente a parte de eventos, né, Read Event Types. Aqui estão os principais eventos, na verdade todos os eventos de leitura, que é o Value, Child Add, esse Child Add e todos os outros Child entram dentro do Child Event Listener, que a gente vai estar mostrando aqui também. E o Value entra dentro do Value Event Listener. Aqui está uma playlist, que é uma dica para você acompanhar, mesmo que você não saiba o inglês, né, é possível acompanhar o código, né? Não vai ser abordado somente Firebase e Android, esse aqui, por exemplo, é Firebase e iOS, mas tem 3 vídeos já do Firebase e Android, são os 3 primeiros e são muito bons, vale a pena assistir. Então vamos voltar para o nosso projeto. Primeira coisa, atualizar a referência, né, ao nosso client Android, Firebase Client Android, que era 2.5.1, agora é 2.5.2. Atualizar, no caso, adicionando o Firebase UI, que é o 0.3.1. Toma cuidado de você não adicionar o 0.1.0, né, que no meu caso o Gradle não avisou que estava antigo, ok? E eu tive problema no caso com a assinatura dos métodos que eu estava utilizando, que não eram iguais, não eram compatíveis com as lá do GitHub, que enfim, estavam como exemplo. E aqui atualiza para minha SDK 16 e não 15 que foi utilizado no vídeo anterior, ok? Na minha Activity eu fiz algumas atualizações, né? Antes só tinha um método que era de logoff, eu coloquei agora aquela chamada de logoff e a chamada Activity de atualização. Essa Activity de atualização a gente vai estar falando nos próximos vídeos, né? Essa chamada Activity e a logoff estão aqui nos métodos de menu, né? Junto, né, aos métodos de menu, no caso, aqui é o logoff, aqui é Activity, ok? Beleza, o que a gente vai fazer aqui é carregar dados. A gente quer uma melhor maneira para carregar dados no nosso Recycle View. Ele está dentro do nosso método init, que é utilizado dentro do onResume. O onDestroy, já vou explicar porque ele está aqui. Ele vai ajudar a gente, né, a evitar alguns problemas. E o nosso Firebase agora é uma variável de instância, ok? Vamos estar mostrando também os eventos de leitura. Aqui está o user e aqui está a nossa activity main, XML, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um novo package chamado listener. E o primeiro listener que a gente vai estar implementando é o Value Event Listener, né? Vamos vir aqui, criar uma nova classe, Custom Value Event Listener. Implements Value Event Listener, que é do Firebase. E aí os métodos obrigatórios, Alt Enter, Implement Methods, On Data Change e On Cancelled. A gente vai fazer o seguinte, a princípio a gente só vai ver aqui como esses listeners funcionam, no caso o Value Event Listener e o Child Event Listener. Então a gente vai vir aqui, esse camarada aqui, o que ele vai retornar na verdade, na primeira chamada dele e nas posteriores, junto à atualização, à adição de conteúdo, né? Como a gente vai estar utilizando o nodo user, tudo que for atualizado ou adicionado dentro desse nodo vai ser retornado, no caso, todo o conteúdo do nodo no event, né, no value event. Então a gente sabe que vai vir uma lista de dados aqui, a gente pode seguramente fazer esse tipo de código. For data snapshot, esse snapshot nada mais é do que a última imagem do banco de dados, né? Então são os dados atualizados dele. Então data snapshot get children. A gente vai ter um user u que vai receber do d get value para já realizar o nosso cast. Aqui o modelo da classe de cast, class, vamos importar user, ok? E aí sim, somente para verificação, vamos colocar log, e aí name u get name, o mesmo para e-mail. São os dados que a gente tem guardado lá no nosso Firebase.
pelo menos no nodo que a gente vai estar utilizando. Então, para esse listener aqui é o suficiente, né? A gente não vai utilizando o concealed, que é quando a gente tem problema de leitura. Aqui a gente não vai estar simulando esse dado. Mas você pode colocar qualquer, enfim, dado aí dentro, um toast, para avisar que tem algum problema. Voltando aqui, nosso Firebase, aqui está nosso listener. Vamos vincular ao Firebase, add value listener. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma variável de instância, chamada custom, custom value event listener, custom value event listener, e vamos inicializá-lo aqui. New custom value event listener, colocá-lo aqui, e no onDestroy, a gente só vem aqui, Firebase, importante fazer isso, tá? Remove event listener. Se você colocar outros listeners, você tem que deletar cada um, ok? Você não pode deletar um, por exemplo, um master, e achar que todos os outros vão ser deletados. Não, você tem que deletar um por um. É recomendado, você não vai ter um problema sério se você não fizer isso. A princípio não, mas você vai ter problema de memory leak, por exemplo, que pode facilmente ocasionar, né, se você aumentar o memory leak, no out of memory exception. Então, por aqui, já é o suficiente para estar utilizando o nosso listener, e a gente vai estar vendo também uma característica boa do Firebase, que evita a gente ter que utilizar, no caso, códigos de push message, e uma característica ruim, né, desse value event listener, ruim no caso do contexto, do nosso contexto do recycle view. Lembrando que o nosso recycle view também já está setado aqui no nosso layout, eu tirei o test view que tinha aqui e o button. Já adicionei o recycle view. Se você não manja do recycle view, vou deixar os vídeos aí embaixo, né, de 2 vídeos que eu já fiz sobre ele. Voltando aqui no user, antes de continuar, a gente tinha um código aqui que eu acabei tirando, né, que é da seguinte forma: set id nulo e set password nulo. Porque logo quando realiza o sign up, né, quando o usuário se cadastra, a gente quer depois salvar apenas o e-mail e o name no nosso banco, ok? E o ID dele no sign up, no caso com o login dele, o ID único dele no Firebase, a gente salva como sendo o core do nodo, né? No caso, o ID principal e único de acesso aos dados dele na nossa base. É com isso daqui que a gente consegue identificar ele, né, para pegar somente os dados do usuário que está conectado. Ok. Para a gente não salvar o password e o ID, o que a gente fez no SignUp, no vídeo anterior, a gente colocou esses camaradas como nulo. Só que agora a gente vai ter um problema sério aqui, ó, nessa parte aqui, em que tem essa leitura. Então o que a gente tem que fazer aqui é ignorar, né, esses camaradas, criar um ignore e remover esse código daqui, porque esse código é gambiarra. A gente vem aqui então e coloca JSON, ignore properties, parênteses, chaves, ID, password, e podemos já remover ambos. Por enquanto deixa assim, já é o suficiente, nesse vídeo vai ser o suficiente. Agora a gente volta aqui. Para a segurança, vamos realizar um rebuild, um clean project, e depois a gente inicializa no nosso simulador, que a gente está utilizando aqui o AVD. Agora a gente executa. Tá lá, agora a gente realizou o login. Vou logar com o tiengo@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign in. Vamos ver o resultado aqui no logcat. Vamos limpar aqui, que a princípio já tinha um dado aqui, né, de um teste anterior. Não. Vou fazer o seguinte, é só sair da app, tirar da memória. Então, acessá-la novamente. Ok. Então lá, os 3 usuários foram listados. E agora, uma vantagem e um problema. Uma vantagem do Firebase, né, que evita a gente ter que utilizar, aí, no caso, serviço de push message. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui do lado. Vou colocar desse lado aqui. E o Android Studio mais desse lado. Vai ficar mais fácil a visualização.
Ok, vou alterar aqui, vou colocar somente ponto .c, né, só para ter uma atualização. Lembrando, né, vamos voltar aqui, que vai ser atualizado por causa que a gente está dentro, né, desse nodo aqui, users. Então, qualquer alteração aqui vai disparar o evento, né. Essa é uma característica do Firebase, todos os listeners, eles ficam ouvindo a alteração no database. Se tiver alguma alteração, ele vai sim espalhar broadcast para todo mundo que está conectado, no caso, né, no nodo que teve alteração. Pode ser no filho do nodo, enfim. No nosso caso vai ser o filho do nodo, que vai ser o name, né, de um dos registros. Alteramos e ele trouxe alterado, né, ó, tínhamos C. O problema é que ele trouxe todos os outros dados novamente, sendo que eu alterei apenas um. Então a vantagem, não precisamos de push message, não quando está conectado à app, ok? A desvantagem do value listener é que ele traz todo mundo. A desvantagem, no caso, na utilização para preencher os dados do nosso recycle view. A gente vai ter que fazer muito código para poder colocar sempre as coisas certas. Então, vamos perder muita eficiência também, porque vai estar aqui, vai ter que toda hora limpar os dados, enfim. Muito dado sendo entregue. Com 3 usuários, a gente não consegue ver um efeito, né, de muito gasto de dados, de memória, enfim. Mas com muito mais usuários, seria evidente. Então, a gente vai implementar agora um novo listener, que é do child, custom child event listener, que vai implementar child event listener. Vamos colocar os métodos obrigatórios, alt enter. São vários, né? Os 5 eventos de leitura são value, ok? Que é a implementação dessa interface, e a implementação dessa interface aqui, porém, esses métodos aqui, ó, o de adicionar, alterar, remover e de mover. O cancelar novamente é só com problema de leitura, que é igual o mesmo que acontece aqui no nosso value event. Se tiver algum problema, vai vir para cá. Esse camarada a gente não vai estar falando aqui nesse vídeo, né? Então vamos continuar com esses daqui, vamos evitar a fadiga e vamos copiar a parte do código do value event listener. Ok, vamos aceitar. Aqui não é D, né? E aqui vamos colocar um nome que vai identificar o método. Okay? Add. Ok. Esse camarada aqui é o ID, no caso, é o identificador, a chave do item anterior. No nosso caso, que a gente está acessando users, a chave, né, é esse camarada aqui, ó, que a gente colocou, salvou lá no Sign App, do vídeo anterior. Então, se a gente estiver acessando esse camarada aqui, esse item, o que vai aparecer é essa chave aqui, ok? E por aí vai. O do primeiro item vai aparecer nulo, né? Não aparece nada. Então a gente não precisa desse camarada na nossa lógica no momento, então vamos continuar apenas só visualizando qual é o comportamento do listener, no caso do child listener agora. Aqui changed, opa, e aqui remove. Os métodos são auto-comentados, né? Eu já vou te adiantar que o que vai acontecer é o seguinte: quando algum usuário for adicionado, um novo usuário for adicionado nesse nodo aqui, users, vai vir os dados dele aqui. Porém, esse camarada aqui, ele é chamado, na primeira vez que a gente coloca ele junto ao Firebase, né, setado no Firebase, igual a gente fez aqui com o value listener, event listener, ele vai chamar para todos os usuários, no nosso caso somente os 3, esse método aqui, e vai apresentar os dados para cada um. Esse camarada aqui, quando qualquer um dos usuários for alterado, modificado, então ele vai chamar somente com os dados desse usuário. E esse aqui, quando for removido, né, somente com os dados do usuário removido. Show de bola. O que a gente vai fazer agora é a mesma jogada aqui, né? Só que a gente não vai utilizar esse listener não, ok? Vamos utilizar só um. Aqui é o custom child. Ele vai pedir para importar. Já vem aqui para evitar a fadiga, coloca somente o child. Ok. E aí o Firebase add child event listener. Ok? Você tem que notar que depois que a gente colocou o listener, você viu que toda vez que a gente alterar ou adicionar, ele vai estar aqui ouvindo. Né? Tem um método que permite que a gente não precise de fazer isso. Né? A gente vai utilizar o value listener
mas a gente não vai ter essa característica de ficar ouvindo sempre, vai ser uma vez só. Para atualização é essencial. A gente vai estar trabalhando com atualização aqui nesse vídeo. Enfim, continua aqui, vai lá no OnDestroy e remove ele. Aqui só pode dar o Ctrl D, comentar o que a gente não tem mais instância. Então, executar. Primeiro vamos limpar, claro. E agora executar. Só uma correção, a gente esqueceu de colocar a instância do custom, né? Child Event Listener. Então vamos corrigir aqui. Custom Child Event Listener. New. Custom Child Event Listener. E agora sim a gente pode executar novamente. Ok. Aqui estão os dados, como eu falei. Add, add, add. Né? Os três na primeira vez, na primeira chamada. E agora se a gente atualizar aqui, eu vou atualizar apenas Calopsita. Calops. Ele traz somente o atualizado. Vou remover esse camarada aqui, Jerônimo. Removido, somente o removido, ok? E por aí vai. Então, tanto para esse camarada, né, para o child event list, como para o value, se você adicionar um fora do nodo que está sendo utilizado, do local que é users, nada acontece. Vou colocar um dado qualquer aqui, porque está fora do local que está sendo utilizado. Então a gente pode ficar tranquilo que, por exemplo, no caso do value event, não vai ser tudo que vai ser utilizado, né, como listener, como trigger para o listener, quando for alterado aqui no nosso database. Então vou remover esse camarada aqui. E agora vamos para a versão única. A versão única é somente uma chamada similar. Vou comentar aqui a essa daqui. Firebase add listener for a single, ok? Só coloco o nosso custom value event. E aqui descomenta. Com isso, vamos estar terminando aí os principais métodos de listeners do Firebase. Vamos dar o rebuild, né, no caso o clean project, e depois o build. Então tá lá, né, os dados foram apresentados uma vez, que é a hora que esse camarada foi utilizado. Se eu atualizar lá, nada vai ser apresentado. Vou vir aqui e vou colocar um C, que ele é utilizado apenas uma vez, vai ser útil para a gente quando a gente for trabalhar com o update. E agora sim, resolução. A gente não vai utilizar nenhum desses listeners para preencher o nosso Recycle View, porque não é jogo pela quantidade de código que a gente vai ter que utilizar, mesmo utilizando o Custom Charge Event Listener, né? No caso o Charge Event Listener. A gente vai vir aqui no nosso Recycle View. O que a gente precisa para utilizar o Firebase UI? A gente vai precisar de um View Holder e de um Adapter. Então a gente vai vir aqui, New Package, Adapter, e ali eu vou colocar o holder e o nosso adapter personalizado. Vamos começar aqui criando uma classe user adapter, botar recycle adapter. Então, user view holder. O view holder é bem simples, né? Se você já trabalha com a implementação do Recycle View, extend view holder e a implementação do construtor. As views vão esperar mais um pouco porque eu vou estar utilizando um layout nativo do Android. Então, quando eu chegar até ele, eu volto aqui e corrijo, né, acrescento. Aqui a gente vai estar estendendo uma classe abstrata chamada Firebase Recycle Adapter, que tem aqui no nosso generic o dado que vai ser utilizado para a serialização, né, e deserialização dos dados do Firebase, que no caso
o tipo de dado, né, que é user, e o tipo do viewHolder, que é user viewHolder. Ok. E agora a implementação dos métodos. Opa. Que no caso é somente um. E novamente a gente vai precisar da implementação lá no viewHolder para poder trabalhar aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa também aqui do construtor, não esquecer, public user recycle adapter. Os parâmetros a gente vai ver aqui, né? Só clicar aqui controller, clica e aqui estão os parâmetros do construtor. Colocamos aqui, ok, aqui user, né? O class model, e aqui é o user viewHolder. Ok, agora eu vim aqui, super, pegar todos esses camaradas e passar para classify. Ok. Agora a gente vem aqui no main activity e começa a implementação. No caso a gente vai ter que ter um adapter aqui como variável de instância. Vamos tirar esse listener, a gente vai estar utilizando mais. Nem esse. E aqui também não. E aí sim, nosso user, recycle adapter, vamos chamar apenas de adapter. Adapter recebe new e user recycle adapter. Primeiro parâmetro é o modelo de classe, que vai ser utilizado junto ao Firebase, os dados do Firebase. No nosso caso é user.class. Segundo parâmetro é o layout, que vai ser utilizado. Como eu falei, o layout é nativo do Android. Então vai ser Android, R, layout, toLines item, toLine list item. Então o modelo do viewHolder, user viewHolder.class, e a referência ao Firebase. Firebase que foi instanciado, né, que foi pegada a instância lá no onCreate. Agora é colocar junto ao nosso recycle view rv set adapter. Não esquecer de desligar o listener do nosso adapter, dando um cleanup em onDestroy. Agora é corrigir, né? Corrigir não, acrescentar os dados no viewHolder e no recycle adapter, no caso, referente às views que vão ser utilizadas aqui dentro para atualização, né, para apresentação dos dados. Clica aqui, a gente tem dois test views, teste 1, teste 2. Volta em viewHolder, vamos acrescentar dois test views com acesso público. Teste view, teste 1 e teste 2. E aqui dentro a gente faz um mapeamento. Teste 1 recebe teste view, item view, find view by id, e aí r.id, Android, né, lembrando que está dentro do layout do Android, teste 1, Ctrl D, teste 2. Ok, agora vem no holder, no adapter, perdão, e coloca os dados. E usa o holder, teste 1, set teste vai ficar com o nome. Então a gente pega aqui o nosso user, get name, e o outro vai ficar com o e-mail. Lembrando que aqui é só um exemplo, você não apresenta o e-mail não, tá? Porque o e-mail é o login do camarada. Então, até aqui tudo bem. Vamos fechar esse layout. Agora é só apresentar os dados. Vamos dar o rebuild. E agora a gente executa. Então tá lá. E aí, os dados são apresentados, só tinham 2 usuários, né? A gente vai atualizar e você vai ver
que esse Firebase UI, né, essa implementação do Firebase UI, ele já vai dar o hold pra gente, vai resolver isso pra gente e vai atualizar a lista também. A gente vem aqui, calopsita, atualiza e já atualizou aqui, né? Então esse aqui eu vou ficando por aqui, né, nesse vídeo. Essa é a vantagem de utilizar o Firebase, não somente o Firebase Firebase UI junto ao Firebase, a questão de atualização dos dados, ok? E aqui o Firebase UI o que ele fez foi aliviar, né, a codificação de ter que fazer tudo isso daqui, incluindo a atualização dos dados, quando são atualizados aqui na base. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. O código vai ficar no GitHub, o link vai ficar embaixo no post. Isso aí, valeu, obrigado e tchau.